Olá, queridos amigos e amigas, bom dia. Bem cedinho aqui em Guarulhos, são 6 horas da manhã e faz alguns dias que eu estou pretendendo aí conversar um pouquinho, fazer um bate-papo, né, com vocês sobre esse assunto que a gente vai tratar agora de manhã. É algo que, de certa forma, tem passado despercebido na igreja, mas que tem tido seus efeitos práticos, tá? Que é um falso e pretenso neomovimento reformado ou neopuritano. E a gente vai poder conversar um pouquinho sobre isso agora nesse vídeo rápido, né? Um vídeo singelo, simplório, mas eu gostaria que você prestasse um pouco a atenção, dedicasse aí alguns minutos, né, para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema, né? Principalmente você que é membro de uma igreja reformada, uma igreja histórica, né? Aqui eu quero citar algumas importantes denominações do nosso país, como a Igreja Presbiteriana, nas suas três vertentes, né? A Igreja Evangélica Congregacional, as Assembleias de Deus. Esse tema é algo que tem impactado a todos nós aí de uma certa forma. Mas para começar o nosso bate-papo, eu queria ler para vocês o texto que está lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 3, que diz assim: No meio como no, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas palavras libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Pessoal, alguns de vocês já me conhecem há algum tempo, né? Das redes sociais e tudo mais. E cerca de 10 anos eu venho estudando um tema que é muito relevante para a igreja, né? Eu venho observando um certo movimento que surgiu aí, principalmente no início no YouTube, e depois ele foi migrando para o Facebook, depois hoje está lá no Instagram, né? Que é um movimento de pessoas que se identificam como reformadas ou neopuritanas. E esse movimento é, em parte, né, liderado e também conduzido por pessoas aí neófitas, né, pessoas que estão há poucos anos aí na fé, 10, 15 anos na fé, mais ou menos. Ele é um movimento que vem se alastrando, né? De certa forma, até um movimento bonito. Né? Bonito, fala-se muito sobre Lutero, sobre Calvino, sobre a feminilidade das mulheres, sobre o que é ser uma mulher cristã, o que é ser um homem cristão, e aí há muitos textos e há muitas publicações, alguns aí até se aventuraram a ser escritores, né? E esse movimento ganhou uma certa proporção, né, ao longo de anos, se formaram grupos, pessoas conheceram pessoas e tudo mais. Né? Tudo no entorno de uma pretensa onda reformada. Né? Alguns dias atrás nós tivemos lá no seminário JMC um culto na Igreja Presbiteriana do Calvário. O pregador foi o reverendo Leonardo Sayum, diretor-presidente da JET, Junta de Educação Teológica da IPB, e uma das frases dele que me chamou muita atenção foi de que a igreja não precisa de youtubers, a igreja precisa de pastores. Pastores que cuidem de ovelhas, pastores que se dediquem a pastorear, a acompanhar o rebanho, a doutrinar, a ensinar,
a não ter medo de disciplinar. Esse foi o contexto aí da fala do reverendo Leonardo Sayum. E me chamou muita atenção, né, essa firme posição dele naquele momento. Hoje, muito se destaca na igreja evangélica, né, pessoas que usam das redes sociais, como eu falei no início, para divulgar as suas ideias reformadas. Mas o fato, irmãos, é que o que nós temos visto é um caminho completamente diferente do que foi a Reforma Protestante e do que foi o movimento dos puritanos, né? A Bíblia lá em 2 Pedro, como eu li aqui no começo, ela nos exorta a tomarmos cuidado com os falsos mestres e os falsos profetas. Eu tive a tristeza de ouvir nos últimos dias de uma pessoa que está há 10 anos aí na fé cristã, a seguinte frase, que disse que em todo o tempo que essa pessoa esteve longe do Evangelho, ela nunca foi tão, digamos assim, desrespeitada e nunca conheceu pessoas tão ruins como conheceu alguns ditos reformados após vir à fé. Esse pretenso movimento reformado que tem se mostrado na internet por algumas pessoas, ele tem algumas características muito interessantes. Por exemplo, são pessoas que usam aí do movimento reformado, dizendo neo-reformado, mas cujo o interesse principal é a autopromoção. Hoje é algo muito interessante você se dizer reformado ou você dizer neopuritano. Porque óbvio que você estar na igreja e você se mostrar nas redes sociais como um protestante te traz uma notoriedade e te traz, de certa forma, um respeito, né? As pessoas, quando vêm a você digamos, num ambiente reformado, elas já vêm, de certa forma, desarmadas, porque elas subentendem que estão falando ali ou estão absorvendo conteúdo produzido por alguém que, em tese, conhece a palavra de Deus e, em tese, é alguém convertido, né? Mas o que nós temos encontrado aí, com algumas atitudes de pessoas que se dizem reformadas e muito, muito, muito atuantes nas redes sociais, são algumas características interessantes aqui que eu queria citar com vocês. Além da arrogância, a autopromoção, a falta de piedade e de perdão, identificamos casos aí de abusos sexuais físicos e psicológicos, pessoas que acabam conhecendo pessoas nas redes sociais e começam a ter relacionamentos, né? Dito, entre aspas, um relacionamento aí cristão, um relacionamento pautado pelo o que é um homem cristão, o que é uma mulher cristão, mas que nos bastidores mostram inúmeros abusos, né? Então tivemos casos aí de abuso sexual, abuso físico, abuso psicológico. Tivemos casos aí de ameaças, né? Um notório caso aí é de pessoas que são professores de determinados institutos reformados e tal. Não estou aqui dizendo o nome específico de um determinado instituto, porque existem vários institutos criados recentemente com a ideia de vender conteúdo, ou de ensinar conteúdo reformado, conteúdo calvinista, né? E aí tivemos casos de professores que tiveram situações de adultério com pessoas que conheceram na internet, também no movimento aí, digamos, reformado, etc. Tivemos casos de golpes financeiros e tantos outros, né? Tudo aí sobre um guarda-chuva de um pretenso movimento reformado aí nas redes sociais. Meus irmãos, a Bíblia nos alerta que essas coisas sempre ocorreram e vão ocorrer, e agora, caminhando para o final dos tempos,
nós vamos ver isso muito mais, pessoas aí se chegando à igreja com uma pretensa ideia de estar aí dentro de um ambiente, né, gostoso, reformado, de aprendizado, mas que na verdade não passam de falsos mestres ou pessoas procurando aí se promover ou obter lucro, né? Com venda de livros, com venda de cursos, com visualizações no YouTube, no Instagram, no Facebook, e isso gera muito dinheiro, muito dinheiro. Mas o que eu queria dizer para vocês, queridos, é que o nosso norte, tanto para que a gente possa aí mensurar comportamento, atitudes e tudo mais, é sempre a palavra de Deus, é a Bíblia. Foi a base de tudo que se foi construído na Reforma Protestante, no movimento puritano, e que não pode ser diferente nos nossos dias. A Bíblia e o que a Bíblia nos diz a respeito de tanto de fé quanto de prática no dia a dia deve ser pautado nela, né? E o nosso cuidado deve ser sempre extremo. A gente tem que tomar muito cuidado mesmo com esses ditos aí, movimentos reformados e neopuritanos, né? Temos aí encontrado situações bem difíceis mesmo, bem difíceis, né? Casos assim de pessoas que têm que pedir autorização para os seus ditos pastores, para as suas próprias vidas pessoais dentro das suas casas, né? E muito mais outras coisas aí, situações de sedução e muito mais situações. Eu quero colocar a coisa aqui de forma bem genérica, sabe? Mas dizer que ao longo desses 10 anos eu venho acompanhando esse movimento, né, que inclui todos os âmbitos da igreja, desde pastores, presbíteros, professores, leigos e tudo mais aí, que é algo que a gente tem que observar e tomar um certo cuidado, né? Alguns aí, inclusive, foram parar aí em determinadas instituições, como seminários e centros de pós-graduações, e aí eu cito aí o Andrew Jumper, né, que acabou formando aí pessoas aí que em nada tem uma ligação com o verdadeiro movimento reformado, né? E estão aí pela internet propagando aí as suas ideias malucas que em nada tem a ver com a palavra de Deus e como a Bíblia bem fala, né? Pelos frutos os conhecereis, né? Casos aí de plágio, né? Pessoas que pegaram aí obras de autores do estrangeiro, que são autores que são pouco conhecidos aqui no Brasil, mas que hoje, quando você pega a obra da pessoa aqui no Brasil e joga aí na inteligência artificial, ela mostra claramente lá, né, o plágio efetuado aí de autores aí do estrangeiro, né? E esse movimento é um movimento que é rápido, né? Se publica muita coisa muito rápido, se lê muita coisa e não se tem tido aí um certo zelo, né, em se aprofundar e examinar com critério se aquilo ali realmente é algo que deve ser utilizado aí no meio das igrejas tradicionais ou não, né? Então, eu queria deixar esse alerta aí com vocês, dizer o seguinte, que o verdadeiro movimento reformado, o verdadeiro movimento puritano, ele sempre vai ter algumas características que é a palavra de Deus como centro, o exame fidedigno, né, das ideias, das teses e da teologia e a paciência, né? Não é algo que deve ser absorvido rapidamente e que deve ser levado como prática e já usado nas nossas igrejas assim de forma rápida, sem um devido exame, né, do que ali está, do conteúdo daquilo ali, né? A igreja, meus irmãos, ela não pode ser um palco para os desejos e os interesses de alguns. A igreja é um local onde nós vamos para aprender a palavra de Deus e para prestarmos culto. E, infelizmente, nós temos visto aí que igrejas têm se tornado palco para a utilização de alguns aí nesse
pretenso movimento e falso movimento neo-reformado e neopuritano. Né? É isso que eu queria falar com vocês. Esse assunto é algo que ainda dá para se conversar bastante, dá para a gente bater muito papo, dá para a gente analisar com bastante critério, mas fica esse alerta aí para vocês, relembrando lá o texto de 2 Pedro 2, de versículos de 1 e 3, que diz assim que surgiriam muitos falsos profetas, falsos mestres, que eles vão colocar essas ideias de forma dissimulada, heresias destruidoras e tudo mais. Ok? Um grande abraço, que Deus abençoe, que você possa ter uma ótima semana aí na presença de Deus.